Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, você em Foco Podcast. Hoje temos um convidado ilustre, Mozart Lincoln. Temos um convidado, é o Magnata, Magno Alves, seja muito bem-vindo. Prazer, né? Fico feliz por esse convite, ter recebido esse convite, estar aqui com vocês. Tenho certeza que o pessoal vai gostar dessa nossa resenha. Rapaz, já estamos gostando já. Antes de começar, já começou, né? Já começou. Jogador de futebol, ele que deu grandes alegrias ao nosso Ceará, ao Fluminense, falando também dos cariocas e por que não, e a vários outros clubes. Passou pela seleção brasileira, é palestrante, pregador, casado com a apresentadora Natália Varela, nossa querida amiga. Baiano, nascido em Aporá. Arretado. Um menino de Aporá que vivia na extrema pobreza, que se tornou um dos maiores artilheiros da história do futebol mundial. E a sua história a gente virou livro a partir de 2016 para cá. E a gente quer conhecer tudo, saber os detalhes de tudo isso, a sua infância. Infelizmente só vou ficar devendo um livro, né? Aquela coisa de correria do dia a dia, e ele me cobrou muito, o Mozart me cobrou, não esquece o livro. Mas justamente o livro, mas a gente aqui vai contar bastante sobre essa história daquilo que já agora você vai ter, eles iam ter que comprar o livro, agora você vai ter que contar o que está escrito no livro, viu? Vou dar um resumo. Vamos contar o resumo do livro. E se vocês querem conhecer esse outro lado, né, da vida, o magnata, a pessoa, o ser humano, faça agora. Se você não fez ainda a inscrição, compartilhe, porque este podcast vai dar o que falar. Assim, muitas informações, muitas revelações e muitas emoções. Compartilhe, se inscreva no canal Você em Foco. Já fez? A gente espera. Já? Vai lá. Ok, é isso aí. Aproveita. Então, Magno, por favor, a sua infância, o que marcou, como tudo começou na sua vida, e ainda falando lá de Aporá, Bahia. Vamos entrar Memórias, aí, né? Vamos entrar agora no túnel do tempo, com Magno Alves, contando a história lá de Aporá. Garotinho, né? Família humilde, né? E desde pequeno eu já tinha um sonho. E aos 6 anos de idade, eu falei para uma professora: um dia você vai me ver dentro da televisão. Muito. É um dom, né? Porque muitos pais, a gente chegou a uma certa época, alguns anos atrás, de que as pessoas, os pais, né, queriam influenciar ou obrigar os filhos a serem jogadores de futebol. Por quê? Pensando no dinheiro. Mas se esquece que é um percurso, uma caminhada árdua. E isso, infelizmente, são poucas as pessoas, e que bom que a gente está tendo essa oportunidade aqui de contar um pouquinho da minha história. Porque ver no sucesso, ou quando nós chegamos no sucesso, é fácil. Mas são poucas as pessoas que fazem isso que vocês estão fazendo, seja direto ou indiretamente, de saber da vida, da história. É isso aí. Exato. Né? Trajetória. Justamente. Porque aí depois você tem aí, espera aí, rapaz, eu vou pensar melhor. Porque até os pais hoje estão dizendo assim: rapaz, para ser jogador de futebol sofre demais, longe, viagem, etc. Tal. Treinos, enfim. toda hora. Nós estamos hoje naquela pegada, né, da pessoa, do automático, né? As pessoas, né, Resultado. se acostumam com o resultado. Então é apertar aqui, eu quero logo saber, apertou um botão e tem um resultado. E aí vem a história do processo, né? Porque aqui é Você em Foco. Porque muita gente que está acompanhando diz: o Magnata vai estar no Você em Foco. Vamos falar de futebol, então quero ouvir falar de futebol. Nós também vamos passar por lá, mas o importante, mais importante, o néctar aqui é a história e a vida. Magno Alves. E aí, nessa idade, né, eu já era um profeta, né? Mesmo sem saber, sem ter o conhecimento da palavra, né? Com todo o respeito às demais religiões, segmentos denominacionais, enfim. E ali eu falei, só que, família é pobre, velho. A minha cidade fica a 200 quilômetros de Salvador. E eu nunca tinha ido a Salvador, nunca tinha tido assim uma oportunidade de fazer um teste no Bahia ou no Vitória. Até os 15 anos, vou resumir, né? Até os 15 anos de idade, chega um rapaz de São Paulo e diz: cara, o que é que tu tá fazendo aqui? Por que é que tu não vai para São Paulo? Eu digo: eu não tenho dinheiro para ir para Salvador, que é 200 quilômetros. Mas com aquela esperança. Todo dia, a quadra de futebol, futsal, ficava a 50 metros da minha casa. Todo dia. Todo dia na quadra. A base, como a gente fala no futebol, que eu tive, foi eu mesmo. A minha dedicação. Pegar uma bola e ficar chutando na parede.
Direita, esquerda. Não foi alguém que me ensinou, foi eu que procurei. Né? Não é querendo aqui me exaltar, não. Mas porque realidade, é o fato. Hoje tem escolas, né, onde você leva o seu filho vai ser treinado pelo treinador, né? Que ele vai já ter uma técnica, né? Na época do Magnata não tinha técnica, viu, gente? E ainda era pé no chão ou já tinha... Pé no chão. Eu passei um pouquinho naquela fase dos que chute para ir para a escola, a gente improvisava com as congas. Também peguei. Porque minha mãe é costureira. Meu pai, pedreiro, sapateiro. Né? Só para você aqui, que não é também desfazendo até dos meus pais, porque era o que eles podiam fazer. Claro, eu nunca ganhei um par de chuteira do meu pai. Então, para vocês entenderem a dedicação que tem que partir de você. Não estou dizendo aqui que você não tem que ter influência ou motivação de alguém, mas você que tem que saber quem você é, a força que você tem. O desejo que você tem, o sonho que você tem que fazer por onde, não é esperar acontecer, é fazer acontecer. São raras as pessoas, que eu me incluo nessas raras. De botar, cara, eu digo, uma hora vai aparecer. E você quando falou que um dia a senhora vai me ver na TV, você tinha quantos anos? 6 anos de idade. Olha aí. É um absurdo. A palavra tem poder. Mas a gente, depois que a gente passa a conhecer a palavra, que a gente vai assim, poxa, espera aí, é o que profetizou. Então eu creio hoje que Deus ouviu e disse, espera aí, esse é corajoso, deixa eu assinar aqui o nome dele logo. Ele vai rodar, vai para a Arábia, vai para o Catar, vai para o Japão, vai para a Coreia do Sul, vai para a seleção brasileira. Porque aquilo que ninguém acredita. Aí, enfim, rodou muitas coisas, né? É porque a história tem história. Se for para contar a história, a gente vai aqui contar algumas delas. Não, e aí depois as pessoas imaginarem, né, que ele estava, um menino de pé descalço, no campo, na quadra de futebol, né, que já profetizava, que já tinha essa coisa de, né, esse ímpeto, né, de profetizar, mas era uma família extremamente humilde, né? E como é que você vê essa transição de sair da onde você estava, né, e estar num jantar ou estar almoçando em Catar, ao lado do sheik, com talher de ouro? Loucura, né? Como é que é? É uma coisa que Mas só Deus. Possível. Só Deus. Como foi possível? Claro que, consequentemente, você tem que fazer a sua parte. Não é só se Deus quiser. Seja feita a vontade de Deus. É muito fácil. Sempre quando alguém fala pra mim assim, né? Se Deus quiser, eu consigo e tal. Eu falei, cara, Deus quer. Justamente. Você tem que contar que Deus quer. Não adianta. Agora, você precisa fazer algo para que isso aconteça. Porque até eu conheço um pouco da história do Magnata, eu sei que realmente que não foi fácil. Mas me fala pra gente assim, onde foi que tu, assim, a hora que tu saiu, né, de Aporá para começar a história do jogador e assim, do jogador profissional, a caminhada, né? Essa caminhada. Caminho do gol. Inclusive eu tô com a minha palestra tá dentro desse título, o caminho do gol. E o caminho do gol ele não tá só direcionado, ligado só ao futebol. O caminho do gol pode ser o caminho para sua venda, você empresário, você negociador. O caminho do gol pode ser para o seu casamento. Qual o caminho do gol para o seu casamento? Qual o caminho do gol para o seu negócio? Então abrange muitas coisas, né? E aí o garotinho lá esperando, eu, né, no caso, na época, essa oportunidade de, vender manga na feira, vender cebola, trabalhar em lanchonete. Tá empreendendo já. Eu digo, pros outros, né? Ainda até eu começar a ganhar um pouquinho e depois comprar uma galinhazinha para depois aquele negócio que a gente chama na Bahia de como é que chama? Rolo. Lá rolo é negócio, é negociar. Você pegar uma galinha e trocar por outra. E assim vai. Então você quer coisa de adolescente. O Magnata passou pela feira. Vamos, tomatezinho aí, bora. Tomate o quilo tá R$1. Bora, cebola, alho. Bora. Vamos comprar, vamos. Rapaz, essa é a versão do Magnata que vocês não conheciam. Não conheciam. Vai me ver calado assim, mas não sabe que por dentro tem um leão. Que quando é, mesmo, é pra ir pra cima, quando é, espera aí. Tem um momento que você tem que ser o cordeiro e tem um momento que você tem que ser o leão. É isso aí, vai guardando e registrando isso aí, porque depois você viu, né? Sobre da sequência da história, né? Comer com garfo de ouro lá em Catar. É verdade. Até quando foi aos 16, 17 anos, chega um rapaz na roça. Não minha, porque os irmãos da minha mãe são todos fazendeiros. Minha mãe não tinha nenhum jegue.
Sim. Eu ficava meio perturbado. Eu digo, todos os meus tios, Como tudo pode, fazendo. né? Minha mãe, sim. Eu digo, mas aí eu ia pra roça, porque ela botava pra ir pra roça pra ter alguma coisa pra ocupar. Pra me ocupar, Sim, né? Pra sim, fazer sim. alguma coisa. E ali eu ia sempre todo ano, no mês de junho, inclusive, né? Que nós estamos próximos, tinha um churrasco na zona rural. Fica uns 5 quilômetros da zona urbana, lá em Aporá. E aí, eu tô lá em junho, né? No ano de 1993, ainda lembro. Aí chega um cara com um Ômega, naquela época era um carrão. O cara, ô Magno, tá te chamando lá, do que é? Porque é Magno, sou eu aqui. E nessa época eu já comia água, velho. Era. Olha. Comer água na Bahia tu não tem. Comer água, né? Eu já tive lá que fizeram isso comigo, viu? Comer água na Bahia tem outro sentido. Vamos comer água. Ô, meu rei, comer água. Tava indo lá, licor de ginipapo, né? Essa época de São João e tal. Aí sou eu. Você que é o Magno, amanhã você tá afim de jogar futebol, tal, tem um time assim, assado, tal. Ficava na cidade de São Sebastião do Passé. É interior, também fica a 60 quilômetros da capital. Salvador. Amanhã eu digo, tô dentro. A oportunidade. Não titubeei não, meu irmão. Bateu a Oportunidade. Eu digo, não. Quando eu vi o cara com um carrão daquele, na roça, me chamando pra jogar, não pensei 2 vezes. Vou lá. Comecei a minha trajetória, isso em 93, como eu falei. 3 meses depois, nós tivemos um intercâmbio para São Paulo. Não tá nem, eu vou largar, não, vamos embora, meu irmão, eu quero ir em busca do meu sonho. Fui em busca do meu sonho. E detalhe, nessa viagem de Salvador a São Paulo, de Kombi. Dentro de uma Kombi. Deus. Antes dos Porsche da vida, antes das Ferrari, antes da BMW, antes das Mercedes, meu irmão, tem Kombi, tem Brasília. Antes do ar-condicionado. Justa. Quem já andou de Kombi numa viagem da Bahia para São Paulo? Imagina, pense. Então vê um pouquinho da história do Magnata, meu irmão. Magnata não é à toa não esse nome, foi ver atrás, mas tem história, meu irmão. E aí começa essa história que eu também conto, porque eu não só falo do futebol em si, eu falo da história de um atleta, de vida. Que, repito, são poucas as pessoas que querem sentar conosco e dizer assim, pô, me conta um pouquinho da tua história. Porque saber hoje que teve no Catar, no Japão, na seleção, beleza, é importante. Isso é um palco, mas né? até chegar, meu irmão, as pessoas querem o resultado, como o próprio Mozart falou agora há pouco, mas e o processo? E nesse processo você passou dificuldades, teve coisas que marcaram a sua vida, teve acontecimentos que de certeza ou te fez parar assim, não, agora não quero mais nada, não vai dar pra mim, vou desistir. Chegou a pensar em desistir? Chegou a pensar nisso? Várias vezes, né, Marcos? Acho que isso é normal. Né? Aconteceu quando eu já estava, não pro futebol, porque isso eu tinha convicção dentro de mim. Em relação ao futebol. Você era imparável. Não, porque foram as... Só para vocês terem noção, um exemplo dentro desse assunto, eu cheguei em um clube chamado Araçatuba, em São Paulo, que no treino, eu levei uma pancada no tornozelo, aí já fui logo pro DM, departamento médico, doendo, tal, aí veio um diretor gritando, mas me falaram que era o Magno do Flamengo, não sei o que. Era outro Magno que tinha na época no Flamengo. Aí eu, meu Deus, já tinha levado o não do São Paulo, já tinha levado o não do Nilson João, já tinha levado o não da Ponte Preta, já tinha levado uns 5 não. Eu digo, não acredito que eu vou levar. E aí tem um detalhe aqui que eu vou conversar pela primeira vez. Opa, olha, peraí. Primeira vez. Põe exclusivo aí, viu, Vitor? Põe exclusivo que dá trabalho. Inclusive até o próprio Dorival Júnior, treinador do Ceará Esporte Clube hoje, foi o cara que na época ele jogava ainda, ele já estava com uns 37 anos, eu com 20 anos de idade, ele disse, pode deixar o garoto. Esse garoto é bom de bola. Eu até falei esses dias atrás com ele, disse, você lembra, tal, quando eu cheguei no Araçatuba, através de você, a tua palavra foi fundamental para que... E na sequência, foi meu treinador no Atlético Mineiro. Você vê, além de jogador, então são histórias assim que até me arrepio assim contando essa história aqui, porque ou seja, a ajuda de alguém. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Então aqui é um testemunho assim da história do, né, até o pai e tal. O desistir, aí vem uma parte que entra o lado que não é do futebol, mas dentro do futebol foi quando eu
tive assim um acidente trágico que perdi um quase irmão. E aí sim, aí você... Aí marcou, né, Marcos? Desaba, aí você esquece tudo, você quer perder. Pensei em tirar a própria vida. Nossa. Você pensou em tirar a própria vida? 1999, 20 de dezembro de 99, às 5 da manhã houve um acidente. Uma comemoração, né, naquela cidade pequena. De trânsito de carro? É outro fato também que eu não gosto de comentar, está sendo, se eu não me engano, no máximo foram 3 vezes que eu contei isso aqui para pouquíssimas pessoas, que é uma coisa que eu não gosto de relembrar. Sim. Acidente de carro, né? E só ele, no meio de 4, só ele que faleceu. Daquele dia em diante, quando eu retornei para o Rio de Janeiro, aí essa foi a única vez que eu pensei assim em desistir da vida, não do sonho, agora do futebol, meu irmão, não desista do seu sonho. Mas é bom você colocar isso aí, porque você mostra o que você teve que superar. Sim. Né? Para chegar onde você chegou. Né? Você superou tudo. Né? E continua a sua linha, continua o teu foco. E é isso que nós precisamos hoje em dia, você olhar mais para você, não egoístamente, mas olhar para você e saber que você tem potencial. E isso eu me vi desde garoto. Porque, meu irmão, eu tinha tudo para desistir. Tinha tudo para dizer assim, sabe de onde? Na minha cidadezinha aqui, vou tomar conta das fazendas do meu tio lá, fazer alguma coisa, mas não, futebol, vai me ver dentro da televisão. Você tem fazer cumprir. Você tem 3 Fs que faz parte da tua rotina, que você gosta muito. Os 3 Fs, né? Mais importantes na sua vida, ou no seu dia a dia. Quais são esses 3 Fs? Seria... 3F, fé. Esse daí não pode faltar, né? Posso usar o foco, ou sem foco. Foco. Né? Perseverança, essa coisa que está ligada, né? Tudo é embutido. E família. Né? Força, família. Família, porque sem família, velho, você não tem tanto gás. Você chegar em casa, até mesmo antes, porque eu já sonhava de ter a minha família antes de acontecer, e você vê chegar em casa, um beijo, um abraço de um filho, isso daí não tem coisa melhor na vida. E qual foi? Junta, né? Junta. Sobre a questão do foco, né, Magno? Eu sempre falo aqui para as pessoas que eu conheço, para os meus amigos, para os corretores, né? Que é assim, tudo que você foca se expande, né? Então, se você... E normalmente as pessoas focam nos problemas, né? Então, o problema, ele começa a crescer. Às vezes são problemas pequenos, né? Que quando você coloca o foco nele, ele cresce, né? Então, eu sempre oriento, cara, foca, só que foca na solução, né? E isso eu aprendi na prática, viu, Magno? Na prática do dia a dia, sabe? A questão do foco foi fundamental para eu chegar onde eu tô chegando e onde eu quero, né? Até o programa Você em Foco, né? Sim. O foco, cara, assim, quando você foca na resolução do problema, você começa a ver que tem saída, e assim, eu passei por situações práticas, né, de foco, né, e isso mudou, transformou a minha vida. Eu acompanho um pouco a história do Magno aí de alguns anos, né, e vejo, né, cara, assim, 2 coisas me chamam a atenção no Magno: foco e disciplina, né. Eu já cheguei. Às vezes pega até no pé, né? Cheguei a querer praticar esporte com ele. Vamos lá, vamos lá correr aqui, vamos correr um pouquinho no cocó e tal. Aí, cara, quando eu tava correndo aqui, eu olhando, ele vai, moça, vai, não para. Disciplina, todo dia, né? Todo dia mesmo horário e tal. E aí, quando eu olho, cadê o Magno? Ele começa na minha frente, quando eu olhar, ele já tava atrás de mim, ele já tinha dado uma volta. Né? Então, cara... Então, assim... Determinação, né? E jogador de futebol, cara, a disciplina do cara, por exemplo, treino. Sempre ele fala disso. Treino. Cara, ninguém vai acertar uma bola no gol sem treinar, brother. Ninguém vai acertar um pênalti, não vai acertar uma falta sem treinar. São inúmeras vezes que o cara treina. E aí eu vi isso na vida do Magno, né? De uma forma que eu nunca tinha visto num atleta, né? Eu nunca tinha encontrado, assim... ter sido amigo de um atleta de alta performance. Né? Então, teve a experiência de conviver. De conviver com você. E assim, eu aprendi muito com isso. Aprendi muito com isso, né? Foco, disciplina. E eu sei que o Magno é realmente um cara focado. E serve para outro segmento, né? Não está só relacionado ao futebol, né? Serve para a vida, né, Magno? Pra vida. Aqui esse podcast é uma aula, cara. É uma aula de vida. Então, assim, você
que está assistindo esse podcast, você tem uma obrigação de pegar e ir lá no botãozinho, copiar o link, colar, aperta o sininho, se inscreve, sabe? Se inscreve porque a gente está tentando melhorar cada vez mais. Nós temos um foco, né? Temos um foco de trazer informação, e uma informação bacana que transforme a vida das pessoas. Isso, é difícil. A história da vida do Magnata já impactou demais a minha vida, entendeu? E vai impactar a sua vida, e a vida de alguém. Às vezes não é você, é outra pessoa. Sem dúvida. Então, abençoe essa pessoa. Justamente. Compartilhe esse podcast. É importante, né? Esse detalhe que o Mozart falou é importantíssimo. Não pense só em você. Pense em outras pessoas que de repente estão precisando de ouvir essa mensagem, que aqui a gente não está direcionando nada religioso, né? É um assunto aqui, um bate-papo bem aberto, de história de vida que com certeza vai impactar a tua vida. E a partir daí, depois que você passou essa fase assim, difícil, né, e trágica, né, como é que foi daí para frente? O teu pisar no primeiro campo, profissional, enfim. Maracanã, como foi pisar no Maracanã? Deve ser fantástico. A gente está esperando isso aí. O ano de 97 foi quando eu iniciei lá em Araçatuba, como comentei aqui, né, da história que quase me mandavam embora, e fiquei. E foi a revelação do campeonato. Olha aí. Na sequência já tinha o Campeonato Brasileiro, e eu ficava imaginando Galvão Bueno narrando um jogo meu. Eu digo, nossa, bem, só que amigos, teve um certo obstáculo, uma aprovação, queria me levar já para o México. Eu digo, mal comecei, meu Deus, aqui, mas eu não entendia nada do negócio de empresário, né? Era muito leigo. Aí, puxa, pro México, o que é que eu vou fazer no México? Poxa, o Criciúma quer me contratar, Campeonato Brasileiro, primeira divisão, cara. Quando foi no mês de julho para agosto, acabou não dando certo. Aí os caras ainda me quiseram, fui pro Criciúma. Santa Cheguei Catarina. na metade do campeonato. No final do campeonato, quem foi o destaque? Magnata. Bem amigos da Rede Globo, Magnata. Dali em diante, aí eu fui vendido pro Fluminense. Aí veio o sonho, aí veio o sonho realizado. Esse momento, Magno, é o ponto da virada, né, na tua vida, né? Eu posso dizer que esse foi assim o início da história mesmo, né, que lá embaixo para começar a subir. Vamos lá. Ultrapassou a barreira da... Né, E como é que você se sentia? Como é que você recebia isso? Rapaz, é a oportunidade. É aquela oportunidade, não é sorte, é você pegar a oportunidade e saber aproveitá-la. Não adianta que é oportunidade para o trabalho. É você estar preparado. Muitas pessoas acabam dizendo, não, vá se preparando. Imagina se alguém chegasse para você agora e amanhã você vai viajar para os Estados Unidos e você sem passaporte. Então são coisas que eu tenho que estar preparado antecipadamente. E muitos de nós só vamos nos preparar depois. Verdade. Aí perde a oportunidade, não sabe, vai reclamar de quê? Acontece, cara. Acontece. Às vezes, muitas vezes a onda passa, né, Magno? Passa. Algo que vai acontecer na tua vida, eu vejo sempre como uma onda, né? Que ela vem se formando ali, vem se aproximando. Mas se você não remar, você não pega essa onda. E ela vai passar. E ela vai passar com uma oportunidade. E aí, daqui a pouco, você olha e você ficou para trás. É a história do cavalo você selado, fica né? para trás. Essa foi a primeira que eu ouvi de um diretor. Aproveita o cavalo selado passar e monta. Digo, isso aí eu sei demais, até hoje. Essa linguagem aí, né, Mário? Eu sei, montar cavalo desde criança. Não vou deixar passar. Aí vem vou dizer assim, o ápice, mesmo no início. Para mim, isso aqui, mais um para deixar você impactado. Que tem um detalhe também, quando eu era criança, eu pegava o rádio e ouvia 1220, Rádio Globo, José Carlos Araújo, voltei. Na época de Bebeto, na época de Romário, no Vasco, Bebeto no Flamengo e tal. E aqui ouvindo, e aqui tal. Aí daqui a pouco vem quem? Aquele que ouvia. Chega no Maracanã em 98 e entra. Fla-Flu. Na época era o torneio Rio-São Paulo. Fla-Flu, 80 mil pessoas no Maracanã. O garoto de Aporá pisando dentro do Maracanã. Quando eu olhei pro céu... Lotado o Maracanã. Cara, aquele garoto que ouvia, agora está sendo ouvido. Aquele garoto que via pela televisão, agora está sendo visto. Nossa! Que sabor, né? Fantástico, né? Então foi uma das coisas assim que foram muito, né?
Para você voltar no tempo, é o que eu estou trazendo aqui, né? Para vocês que estão aqui nos assistindo, voltar no tempo e de repente ver que é possível. Só basta você acreditar, dizer assim, pô, se aconteceu comigo... E saber que não foi sorte, sempre foi Deus, né? E trabalha, aí junta o talento, porque muitas pessoas elas se apoiam muito no dom. O dom é importante, o talento é importante, mas se não tiver treinamento, não vai adiantar de nada, porque muitos param pelo caminho só com talento. Tem que juntar o talento e treinamento. Aí você se aperfeiçoa, aí fica... Magno, te fazer uma pergunta que sempre eu tive vontade de fazer, assim, como é que um jogador lida, né, com essa questão do, por exemplo, cara, da fama e que vem do dinheiro, do assédio, do dinheiro, daquela coisa assim que não é fácil, né? Por exemplo, você tá ali com um estádio lotado com mais de 100 mil pessoas, você faz um gol e todo mundo gritando seu nome e tudo. Aí vem a questão assim de você saber lidar com essa situação, né? Vem a questão da humildade, como é que se consegue, Magno? E assim, e muita gente, eu acho que esse é o momento que derruba muita gente, né? De saber lidar com essa fama, com esse título, né? Com esse gol na hora certa. E aquela multidão de pessoas gritando teu nome. Como é que lida isso? Eu boto a primeira eu coloco como os pais. Esse para mim é o mais importante. Criação hoje é o mais importante. Não vai ser igreja, não vai ser escola. E quando você vem de uma família com princípio, pode vir o que for. Não é fácil, pode vir o que for. Caráter, essência. Isso é muito importante. Óbvio que você pode estar dizendo assim, poxa, Deus em primeiro lugar. Concordo, mas se você não tiver caráter, essência, você não vai aguentar. O Deus é tudo na nossa vida, cara. Porque com Deus já é complicado. Verdade. É assim. Com Deus já é complicado. Você começar a ganhar dinheiro. O cara que começava, vendendo rolinha, vendendo passarinho, vendendo não sei o que lá, ganhando R$1, R$10 por semana. Daqui a pouco quando você vê, tá dinheiro na conta 50 mil, 100 mil reais. Aquelas coisas famosas no Rio de Janeiro. Meu Deus. Né? Terra da bênção, vamos dizer, perde da bênção, né? Enfim, então tudo isso você dinheiro, fama, noitada, mulheres. E vem num processo muito rápido, né? Depois quando você mergulha, né? Porque assim... É muito rápido. E isso você tem que ter. É importantíssimo, meu irmão. Tem que se apegar a Deus, né? Tem que se apegar porque não aguenta. Você não suporta, você não fica de pé. E a gente vê muitos exemplos disso. Quantos? Se trouxer lá de trás... Garrincha, entre outros. Pois é, eu tocar nisso. Grandes nomes que tiveram muito dinheiro, muita fama e dinheiro, e se perdeu tudo. E como a gente vê hoje muitos, que até de seleção brasileira, que a vida tinham tudo para serem bem de vida e hoje passam necessidade. Então é mente, viu, Mozart? Dentro dessa resposta assim, que eu respondi. A base da família, né? A base da família, princípios, como também, você falou, isso tudo soma, né? Porque assim, às vezes o atleta ele vem muito novo, né? Ele vem quando o cara despontou com quantos anos, Mário? Eu tinha 20, né? 20 anos. Quer dizer, é novo, né? Demorou um pouquinho, mas parece que não demorou, né? Porque para quem começou já com 17 anos, né? Em 3 anos, as coisas aconteceram assim que eu digo, meu Deus. Aí eu me lembrei sempre de José. José me acompanha a história de José. Muitos não acreditavam, muitos não me incentivavam, muitos não sonhavam comigo. Então foi uma coisa que partiu de mim. Isso aqui é sem demagogia, sem exaltação nenhuma. Partiu de mim. Eu não tive apoio de família. Pelo contrário, disse assim, vai voltar igual o tio. Porque eu tive um tio que jogou no Vitória e por causa de mulher, voltou. Largou tudo. Ih, também vai ser igual o tio. Chegava lá, ih, tá passando fome. Ih, olha lá, tal. Beleza. Mas coloca dentro de você. Eu vou chegar. Show. Bacana. E aí no Fluminense você chegou chegando, né? E já foi em qual campeonato que você já
98, faturou? 98, aí teve história que Série C, aí tem aquela coisa que, né, teve o osso, né? Aquela história que a gente tem um osso para roer, pra depois vir o filé mignon. Tem que ter, pra gente valorizar. As pessoas pensam que é só a parte boa. Só a parte boa. Tudo é assim. Sempre falo, na vida tudo é cíclico. Todo o mercado é cíclico. Já pensou se o mercado imobiliário fosse todo tempo bom, né? Todo tempo vendendo. Tem uma hora que para. Tem uma hora que para e você tem que estar com a cabeça preparada para esse momento da dificuldade. Né? E nesse momento da dificuldade, Magno, né? Você sabe que depois da dificuldade vem a bonança. A bonança. Ou a gripe, né? Porque depois da tempestade vem a gripe, não é? Eu tô até fã. O importante é persistir, né, Magno? Persistência, cara. E quando tinha reportagem, só para vocês verem um pouquinho, entenderem esse osso, tinha reportagem que passava ao lado do Flamengo, na Gávea, tudo de Ferrari, Porsche, e nós chegando de Kombi no treino. Olha aí. Os caras até debochavam ainda. Olha lá, olha o oposto. Passava a reportagem do Flamengo, os caras só fera, e a gente chegando de Kombi no treino. Nossa. Até chegar 2000, Copa João Avelange, artilheiro, aí vem aí aquilo que eu creio que vocês vão conversar também, mas daí que vem o objetivo, o sonho de todo atleta. 2001, seleção brasileira. Eita. Eu vesti a camisa da seleção. Como é que você imagina isso? Eu joguei na seleção. Meu Deus. Não só fui convocado, eu joguei, que é mais ainda, né? Porque tem jogador que é convocado, beleza, já é um ápice. Mas você ainda entrar em campo e jogar. Na amarelinha. O garoto de Aporá. Aí você já dá pra resumir tudo aqui, né? Você vê a história do magnata que, saiu lá vendendo lanchonete, né? Passando certas necessidades e tal. E, pum, seleção brasileira. Meu Deus. Tem que comprar esse livro. Eu não sou muito de mídia. Agora, não tem como a gente falar da história do magnata, né? Sem falar do Ceará, né? O Magno aqui, quando eu... Já falei um pouquinho do Fluminense aqui, né? Como foi essa vinda do Ceará, né? Como foi essa vinda? Rapaz, Ceará, a gente pega muita coisa aí, né? Depois que eu voltei, quase 8 anos jogando fora, foi o clube que abriu as portas. 2010. Foi no Ceará que eu conheci a minha esposa, foi no Ceará que eu... me estabeleci, foi no Ceará que conheci pessoas abençoadas, como eu estou conversando aqui. Foi através do Ceará que eu estou na história do Ceará, o Clube Ceará. Enfim, então, e foi só agradecimentos históricos. No Ceará que você fez mais gol ou foi no Fluminense? Não, foi no Fluminense. Fluminense foram 124, se não me engano, no Ceará são 103. Quando eu conheci o magnata, né? Ele estava ainda nativo, não sei se já está aposentado ou ainda está nativo? Já, agora. Pronto, ele estava nativo ainda. Eu lembro, Magno, que quando eu conheci o Magno, ele estava entre os 5 maiores artilheiros do mundo, na atividade no mundo, né? Então era... Chegou até os 3, né? Era Cristiano Ronaldo, Messi e Magno Alves. Terceiro. Entendeu? Era em 2017 para aí, né? Foi? Não, foi, se eu não me engano, 2014 a 15. 14, 15. Maior artilheiro do mundo em atividade, né, cara? Então, realmente é um ícone. Marcos, né? Histórias assim que, Imaginou, Magno, me orgulho. chegar ser referência, você se imaginou... Eu sei que você disse que teve um momento na sua vida que você foi profético, né? Você falou, eu vou estar na televisão, mas assim, sonhava assim, conseguia imaginar toda... Eu não me ligava em números, eu não me ligava assim, porque tem jogador que fala assim, vamos fazer como meta. Qual a tua meta esse ano? X valor. Eu nunca, não, eu digo assim, pra mim é dia após dia. É o que é que tem que fazer. Hoje. É o hoje. Sim. Eu quero saber o que é que você tem que fazer hoje. É o feito, né? Aquela coisa... Vamos pra cima, meu irmão, eu quero fazer hoje. E as coisas vão acontecer natural. O resultado vai vir, né, Marcos? Não, tô dizendo que você não tem que ter o foco ou metas na sua empresa, no teu negócio, né, tal, mas eu não me ligava em número, não. A coisa foi fluindo. 6º maior artilheiro da história do Ceará, 9º no Fluminense, entre essas histórias que nós comentamos aqui sobre a minha vida, né? Campeonatos, né, conquistados, etc. E tal. Isso que você disse do dia a dia, né? Que o dia bom, como é frase sua, o dia bom a gente é que faz, né? Claro. E só depende de você, não adianta culpar ninguém.
O grande problema hoje que a gente vive com as pessoas, ela sempre quer culpar alguém. Não, a culpa é tua. Assim como a vitória vai depender de você. Então não tem essa. Não sei porque não tive. Todo mundo vai ter oportunidade. Todo mundo tem oportunidade. Mas agora, essa maneira de falar que a culpa é tua, tem muito disso. Não, quando você olha para você, quando você entender isso, olha isso, grava, que se quiser escreve. Quando você entender que depende de você, não é de mais ninguém, não estou dizendo que você não precise de ajuda, isso não, mas a força está dentro de você, aí você vai longe. Se você conhece alguém que precisa estar ouvindo isso aqui, gente, compartilha. Verdade. Compartilha agora. Se servir, amém. Como também outra frase sua, que você diz assim, o corpo alcança o que a sua mente acredita. Magno Alves. Porque tudo depende da mente. Gostei demais dessa frase. Não. A decisão vem de onde? Da mente. Tudo tem que passar por ela. O corpo vai obedecer o que você pensa. Aliás, em tudo, né? Tudo. Porque antes de você fazer algo, você pensou. Hoje eu vou pro shopping. Não vou. Não, hoje eu vou fazer isso. Não vou. Não, hoje eu vou vender 10 terrenos. Pronto, saiu, meu irmão. Aí você já sai dali grande. Verdade. Agora é diferente quando você senta do lado de alguém e diz, ih, rapaz, tá ruim, né? Comércio tá parado. Não sei o que lá, influencia o outro, a pessoa sai pra lá. Não, assim para de andar com pessoas pessimistas. Não, mas é você que tem que fazer. Repita, é você. Olhar pra você, opa. Não tô dizendo aqui que eu sou bambambam, que eu sou super-homem. Acontece, quem é que não erra? Mas depende muito mais de mim, de você, do que qualquer outra pessoa. Aquilo que o Rodrigo falou, né? Antes de acontecer, né? Você já tem que... Como se já fosse. Como se já fosse. Como se já fosse. Magno? Usar aí um pouco da fé, né? Usar acreditar fé. Naquilo que ainda não viu. Exatamente. Como se já tivesse acontecido. E tem uma outra aqui que você diz assim, se você tentou e falhou, parabéns. Porque tem gente que nem tenta. Magno Alves está falando isso aí. Justamente. Porque o grande problema é as pessoas não quererem fazer. Com medo, porque a maioria das pessoas que não conseguiram vão te amedrontar. A maioria das pessoas que não alcançaram, ela vai lançar aquele medo em você. Cada história é uma história. Meu Deus, me arrepiei. Olha aí. Tá vendo? Cada história é uma história. A tua é diferente da outra. Pode até ser semelhante, mas não tem igual. É verdade. Não tem, porque Deus nos fez único. A nossa identidade é única no planeta Terra. Então, quando você faça, não tente. Esse negócio de nem tente, faça, meu irmão. Agora, se acontecer de bater, porque nenhum sucesso na vida nunca deixou de ter fracasso. E que você... Nossa, mais uma frase. Mais não, outra pega frase. aí, Eu vou anotar essa aí. Anota mais uma aí. Nenhum sucesso na nossa vida não quer dizer que nunca houve fracasso. Não tem sucesso sem fracasso. Verdade. Não tem. Sucesso não é tem uma essa. sequência de fracassos, né? Porque se tudo que nós fizéssemos desse certo, oh meu Deus, que coisa boa. Verdade. Então por isso não se amedronta, não fica com medo, não fica com receio. Vai lá e faça, cara. Mas é melhor, é igual a confiança. Ó, mais uma. É melhor você confiar em muitos do que você não confiar em ninguém. E hoje é uma síndrome que a maioria de nós temos. Não dá pra confiar em ninguém, porque, pelo amor de Deus, já me decepcionou tanto. Aí você vai se isolando. Não é assim, meu irmão. Isso é algo que tem que ser quebrado. É melhor confiar em muitos do que não confiar em ninguém. Mata no peito. Eu gosto muito das frases. O Magno tem frases maravilhosas, fantásticas, viu? Essa mais uma. Vou ficar aqui, ó. Sobrenaturais. Agora não pode só anotar a frase, né? Tem que anotar a frase e praticar. Aplicar, né, Magno? Porque muitos entendem. É verdade. Aí não pratica, aí fica com medo mesmo. Faz, meu irmão. E quem sabe você vai ser o primeiro. Aí todo vai depois uma multidão. Infelizmente, na nossa caminhada, o que acontece? Muitos que morreram. Aí estão ouvindo história depois que morre. Não adianta botar lá a rua e aporar. Rua Magno Alves depois que falece. Eu não quero. Eu sempre pensei nisso. Mas a homenagem vem depois. Mas ninguém homenagem. Tem que homenagear a gente quando estiver vivo, Mozart. Exato. Não, morreu fulano de tal. Em homenagem a Magno Alves. Eu quero ver agora um monte de traíra, sem vergonha, invejoso, não falar. E depois que morre, aí vem os hipócritas.
Faz nome de rua, faz nome de fundação. Por isso que eu fiz, eu fiz. Para a glória de Deus, meu irmão. Eu fui Fundação Magno Alves. Sim, essa social. Fundação, como é que ela está? Porque eu sei que ela surgiu em 2007, né? 2004, na Bahia, a minha cidade. Lá em Aporá. Que é um sonho que eu sempre tive também. Não é porque eu não fui ajudado que eu deixei de ajudar pessoas. Sem fins lucrativos, não é aqui querer tirar dinheiro das pessoas, como muitos fazem. Ajudar comunidades, até porque o estatuto já diz, sem fins lucrativos. E recentemente a gente abriu aqui no Parque Dois Irmãos em Fortaleza. Se você quiser conhecer, tem até um terreno lá que lançaram. Vai fazer propaganda aqui? Sim. Quiser morar pertinho da Fundação Magno Alves, fala comigo. Pode falar o nome do negócio lá? Eu levo a pessoa para lá para conhecer primeiro. Pois é, tem se até lá. Se você gostar, vai dar certo. Pois é, tem lá. Parque Dois Irmãos. Fundação? Hoje nós temos aí aproximadamente 150 crianças de 8 a 20 anos. Olha. Qual o objetivo? Tirar, meu irmão, das drogas, ajudar, formar um cidadão. Porque a gente não pega só uma criança, a gente pega o combo, é uma família. É uma família. Qual o ganho? Eu poderia fazer uma escolinha Magno, não, é fundação. Não tem fins lucrativos. Se eu quisesse ganhar dinheiro, eu ganharia. Mas não é porque eu estou esnobando aqui, eu estou falando de algo que está no meu coração, de ajudar a pessoa. Elas passam o dia lá? Não, tem horário, tem uns horários. De segunda a sexta, tem um grupo que é de manhã, tem outros grupos que são à tarde. E aí algumas pessoas, você, empresário, aproveitando aqui esse momento. Aproveite. Procura saber sobre a Fundação Magno Alves. Quiser ajudar, Magno, tem como ajudar. Tem como ajudar. Tem lá porque une forças, né, Magno? O Instagram da Fundação é só procurar. Fundação a gente vai colocar aqui também. Vamos colocar aqui o... Se cada um fizer um pouquinho, Mozart. Une forças. Pronto. Sem dúvida. Eu não quero isso, eu não quero tomar nada, não. Se você pode. E o cara não precisa, por exemplo, se você quiser ajudar, você não precisa ter que fazer outra fundação para poder ajudar. Você pode pegar alguém que já está ajudando e se vincula a ele, ou vai lá, apoia, a própria né? empresa, que já tem recurso, que paga para o governo, tem uma taxa, um percentual que pode direcionar. E aí não sai nem abate no imposto. Né? Abate no imposto. Muito bacana. Importante bem para colocado aqui. Vamos ajudar, vamos focar nisso, vamos ajudar. Porque você que é empresário que está vendo aí, pode estar ajudando aí com a Fundação Magno Alves, né? Ajudando as crianças, né? Ajudando... Porque às vezes as pessoas interpretam como estão me ajudando. É a minha cidade, tem esse pensamento. Não é falar mal, estou dizendo aqui de fato. Ajudar o Magno Alves. Não, meu irmão. Tipo assim, o Magno não precisa, vamos ajudar não, né? É só ver o trabalho, vocês vão ver. O dia que vocês quiserem visitar alguém que está nos assistindo depois, procura lá, saber da Fundação Magno. Me procurar, o Mozart, os amados que estão aqui presentes, vamos lá. Será um prazer receber você lá na Fundação, para vocês verem com os olhos. Legal, Magno. Bacana. Ainda bem que aquele menino de Aporá acreditou nele mesmo e foi em frente, né? Olha aí, olha o resultado. Muita história, né? Muita história. A gente ia passar uma noite aqui. Magnata, e aí? Fala pra gente, sabe o quê? Casamento sobre dele, quer saber também. Casamento, sobre os projetos futuros, né? O que tá vindo por aí, o que Eu queria dar uma passadinha lá em Catar ainda. Foi bom o jantar lá em Catar? No Catar. Com talher de agora ouro. Já que eu lancei o convite pra minha amada. Pois é isso. Como eu sei, eu queria tocar. Você que fez na época a cobertura do nosso casamento. O Noivos em Foco. Com certeza ela tá assistindo. Te amo. A gente queria saber só uma passagem, como é que foi isso assim, rapidamente. Foi rápido. E foi coisa rápida. Foi, né? 29 de abril de 2012. Ela foi lá, insistiu. Você chamou, até que ela foi, né? Traz uma amiga, vamos levar a Alessandra junto, vamos. Foi lá com uma semana. Ninguém nunca noivou e casou tão rápido quanto a gente. E eu sei que foi uma... Mas antes disso, teve também algo... Não foi tão fácil assim não, 30 viu? dias de jejum, meu irmão, para ter uma confirmação. Foi assim, na emoção. Foi não, né? eu acompanhei aí nos bastidores. Eu só sei de uma coisa, eu tava nos bastidores acompanhando essa história aí do Magnata, né? Eu lembro, de repente, a Natália sumiu, né? Cadê Natália Varela? Cadê essa moça? Sumiu. Natália não saiu, vivia nas redes sociais, sumiu das redes sociais. Cadê Natália? Tá no Catar com a Alessandra. Eu falei, tu foi fazer o que lá? É um convite Magnata. Conhecer o Sheik lá do Catar, né? E eu sei que foi condição mesmo, ela só ia se fosse com a amiga. E aí volta com a Aliança. Noiva.
abril, final de abril, maio, junho, 23 dia 12, no civil, né, de junho, e 23 de junho, casamos. Quantos anos de casado já, Magno? Vamos fazer 10 anos. 10 anos de casado, Passa uma rápido, história linda. 3 bênçãos. 3 bênçãos, Casal de princesa. gêmeos, Levi, Liz e a Lore. Lore. Mais novinha, caçulinha. Lindos. História As meninas são loucas por esse Magno. Meu Deus, cara. Gente, foi um É o que a gente casamento fala, que família sensacional. é a base, Nós né? cobrimos, né, no nosso programa Noites em Foco e foi assim com um prazer muito grande, né? E aproveitar aqui, viu, Oldie, ó, Natália Varela, você está intimada Olha a vir aqui falar do projeto Quero Casar. Quero Casar, tá? Vocês solteiras já se preparem. Como a Natália diz no livro dela, o difícil não é casar, o difícil é casar certo. Então quer saber casar certo, vem pra cá. Fala vai com a te dar Natália aqui, ó. Varela. Vai te dar algumas dicas. Natália Varela tá Natália vai fazendo... vir aqui, vai contar tudo, não vai esconder nada. É sim, ela tá transformando... Sobre projeto, né? Projeto, eu já finalizei a minha carreira, só falta eu pronunciar, né? Oficialmente. Esse ano, estou aí já preparando um momento para já Vai ser no dar esse Castelão? decreto, né? E devido a essas competições que são muitas esse ano, devido à Copa do Mundo, vai ser muito apertado. Eu creio que até o final do ano, espero aí que a gente possa fazer um jogo de despedida, porque eu vou partir para o mundo de palestras, ajudar outras pessoas também, mentorias. Sem dúvida, sem Enfim, dúvida. mundo do empreendedororismo também, né? É isso Sabe? aí. A gente entra aí nas imobiliárias, nas construções civis, nos terrenos, né? É isso A gente tá aí aberto. Outro momento. E essa questão do livro, né? Porque o livro também, né, é um marco seu, né? Sim, para Magno quem, Alves. pra quem só vê a história do Magno, jogador de futebol, vai ver a história do garoto, né? Onde é que pode se encontrar esse livro? Depois a Aonde? gente vai Porque a dar gente uma quer dica. informar o nosso pessoal. pra Porque é uma poder coisa aqui ter para acesso. vocês, Woody, pessoal, eu nunca fui assim de mídia, sabe? Agora que eu tô me soltando, no caso também da fundação, de falar, porque se eu não falar, as pessoas não vão saber. Quem não é sabe, visto não é exatamente. lembrado, né, Magno? Justamente. O pessoal já está curioso Sabe? porque Então, não- lê esse livro aí. Enfim, A mas história depois do a gente Magno. vai nos Vamos próximos, informar a gente nos vai, próximos. procura, vai Magnata ou Magno, vai lá no meu Instagram depois, na Fundação. Vai estar Magnata. aqui debaixo Vai o lá Instagram direitinho, do tá? Magno. Procura que a gente passa aí algumas informações. Eu queria saber algumas coisas mais sobre fé, sobre Deus e sobre o que representava a dona Jerusa para você. Eita. Forte. 2011, né? Ela faleceu em 2011. Começar pela minha mãe, né? Guerreira, né? Criar os filhos. Eu me lembro que ela se esforçava demais, sabe? Não que meu pai não se esforçava, mas ela era o contrário de hoje, né? Que as mulheres querem ser os maridos, né? Minha mãe já tinha esse lado. Porque meu pai sempre foi calado, assim como eu, melhorei bastante. Costureira, e ela investiu bastante, ela investia bastante. Eu só saí depois que eu finalizei o colegial. Você só sai daqui quando tu finalizar. E ela só fez a 4ª série, até a 4ª série. Datilografia, os mais antigos estão aqui presentes. SDFG. Quem? Não, Porque ela queria que eu trabalhasse em banco. Cidade pequena, ou o cara é comerciante, fazendeiro, ou trabalha no banco. Bancário. E depois, na sequência, veio o quê? Informática. Sabe, ela batalhava, sabe? Todo lugar, assim, festas, assim, das cidades circunvizinhas ali, a gente ia com ela, na garupa de um cavalo, né? Os cavalos emprestados, lembra que eu falei na história aqui, não era dela, não. Muitos até sem cela, né? Era no couro. Cristo eu conheci a partir dos 19 anos que eu fui ler, primeira vez que eu li Bíblia. Porque isso eu vou falar de fato, tá? Não ache ruim assim daquilo que eu vou estar falando aqui. Mas eu estou falando da minha vida. Porque eu nunca tinha lido. Com a maioria
com todo respeito aqui com a maioria, eu venho do catolicismo, como a maioria não lê. Não leio. Quando eu saí de casa, eu ganhei uma Bíblia. E eu digo assim, vou começar a ler. Comecei a ler, os convites vieram para conhecer a igreja. Eu já me lembrava de tios que eu tinha que eram pastores, que eu estava na escola dominical. Não sei como minha mãe deixava, mas eu estava lá e eu lembro. Criança, lembra. Eu participava. Eu via meus tios orando antes do almoço. Eu digo, isso eu não faço lá em casa não, mas a gente presta atenção, né? A gente presta atenção e aquilo ali vai tocando. Eu digo assim, você traz a memória. Até ter um encontro aos 23, né? Como foi falado aqui de fama, no Rio de Janeiro, quando eu estava no Fluminense. Aos 20, depois de tragédias, né? Aí você tá na pior, aí infelizmente a maioria só vai assim, na dor. Na dor, né? É verdade. Aí fui convidado, vou lá, senti coisas que eu não sentia antes, desde o louvor, desde as canções, até chegar um dia, resumidamente, quando eu tive a primeira experiência, quando eu fui para uma boate. Tava namorando na época, tá, um casal de amigos, e eu andava com aqueles CDs, né? Chiclete com banana, não sei o que lá, gostava muito de sertanejo, Zezé de Camargo, Leandro Leonardo, tal, cara. Tinha um Golf GLX 2.0, lembro hoje? Meu Deus. Branco. Trocava as rodas, aro 20, aquela coisa toda, você quer. E a maioria se preocupa com o som, né? Tem uns cabos que é muito doido, né? Quer botar um som potente e tal. E nessa noite, eu já tinha tomado um gole assim de cerveja e não desceu. Achei aquilo esquisito. Aí, quando a gente chega para ir pra boate, quando eu vou abrir na porta, primeira vez que eu ouvi uma voz. Esse lugar não é pra você. Forte. Aí eu olhei assim, eu digo, o que falar comigo? O pessoal vai... Aí assustei, né? Aí ele repetiu. Esse lugar não é mais pra você. Aí arrepiou, meu. Nossa. Arrepiou tudo. Quando eu entrei, todo mundo dançando, e eu dançava, gostava mesmo, tal, né? Baiano, largava treino pra ir pra carnaval, de São Paulo, pegava ônibus pra ir pra Santa. Mentia. Minha mãe tá passando mal, cara. Você sabe que coisa de família, o cara me não pode ir. Eu digo, vou, uma semana depois eu volto. Vou lá, tal. Mentia. Só pra não perder o carnaval. Meu Deus do Só céu. loucura. Aí quando chegou essa noite, eu entrei todo mundo me olhando, eu lá paralisado, e eu sentindo algo estranho aqui dentro de mim, eu digo, paralisado, não me movi. Vamos aí dançar. Eu digo, não, pode dançar. Chamei a moça e disse, não, vamos embora. E era da igreja também, a moça. Olha. Aí tal. No outro dia seguinte, 7 da manhã para ir pro treino. Quando eu acordo, vou pegar o carro para ir para as Laranjeiras. Vou botar ouvir música, né? Vem a voz. Pega tudo e joga fora. Eita, muito forte. A partir de agora, você só vai ouvir louvor. Meu Deus, eu olhei para aqueles dedinhos, não sei o que lá, eu tenho que jogar tudo fora. 93.3, Rádio El Shaddai. A rádio evangélica até hoje que é das MK, o pessoal lá, Isis de Oliveira, não sei o que lá, o pessoal. Ai, meu irmão, nunca mais. Olha aí. Já pensou? Tomei um copo e nunca mais fui numa boate, nunca mais ouvi outra música a não ser louvor. Amém. 23 anos de experiência. E não sendo só de boca. Defeito, todo mundo tem. Claro. Mas vivendo o evangelho. Trava as minhas Sem- batalhas sim, né, Mário? Claro. Mas ó, Com e fogo. aí? Vivendo o evangelho, vencendo. Deus é tudo. Vencendo em Sem campo. Deus você não é nada. Verdade. Amém. Resumindo, finalizando. É. Deus é tudo na minha vida. Deus fez tudo na minha vida. Deus fez. E continua fazendo. Tenho que fazer um pouquinho por ele também. Faça. Tá vendo?
o que faz dar certo, o que faz dar certo. É muito emocionante ver o seu testemunho, muito bom. Foi um alimento muito gostoso, muito bom. Emocionante, né, hoje? Muita emoção, né? Quem está lá na torcida, né? Quem está na arquibancada, né? Saber que esse homem que corria no campo e que marcava muitos gols, não foram poucos, grande artilheiro, um dos melhores artilheiros do mundo, né? Tinha Deus o tempo todo com ele. Isso aí deixa eu pegar esse gancho aí diferença. E fazer uma pergunta aqui. O gol mais marcante, mais bonito, Alves? 2000, quando eu entreguei a minha vida a Cristo. Poxa. Pronto. Pronto, você quer dizer mais o que, Lincoln? Mais nada. Eu entendi a tua pergunta. Eu sei que você queria literalmente gol no futebol. Mas porque gol foram muitos, né? Muito decisivo, tanto o Fluminense, entre outros clubes. Então, se for classificar foram vários. Mas para mim o gol mais importante é esse que você precisa fazer também na sua vida. Receba Jesus. Nossa, se você marcou um golaço aqui, não foi, gente? Foi. Um golaço. Você gostaria de fazer mais algumas considerações? Queria dar um recado pessoal lá de casa? Fique à vontade. Parabenizar, né? Esse programa, esse podcast. Parabéns para vocês. A casa é sua. Viu? Eu creio que isso chega, né? Chega. Não duvide. Chega em vidas, transforma vidas. E não estou falando só pelo lado de religião, no teu segmento, para você entender e saber que só depende de você. E vai em frente, não desista do teu sonho. Amém. É isso aí, e ficamos por aqui, muito bem, viu? E eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha compartilhado. Se não fez isso, faça agora ou a partir de agora, tá? Se inscreva no canal, compartilhe com alguém. A gente espera você na próxima semana, sempre com um convidado muito especial e sempre junto, você junto com a gente, aprendendo com essas grandes personalidades que desfilam por aqui, tá bom? Essas grandes isso aí, Mário. né? Obrigado, Valeu. Cara, pela presença. Obrigado, Lincoln. Foi muito bacana fazer esse programa. Me emocionei várias vezes aqui, cara. Aqui no eu final acho que foi ainda... o podcast que mais mexeu, né, assim, com as nossas emoções. Eu já sabia disso, né? Isso eu conheço só o começo. A história do Magnata. Melhores e melhores. Tem mais história e não esquecer, né? Ó, reforça o convite aí para Natália Varela. Natália... Pode preparar, viu? Agenda. Você é nossa aqui. Tá bom? Valeu. Boa semana, até a próxima, Boa semana. gente. Valeu, obrigado. Um abraço.